decidiu vencê-lo. É bem verdade que os filisteus não eram inimigos disfarçados. Os filisteus eram inimigos declarados. Eles declaravam para Israel que eles eram inimigos de Israel. Eles não escondiam essa opção. Eles não escondiam essa declaração de que era inimigo de Israel de forma declarada, de forma clara. É bem verdade que esse povo vem pelejando com Israel muitas das vezes. No livro de Juízes, Deus vai levantar um dos homens conhecido como um dos homens mais fortes da Bíblia, por nome de Sansão, com a finalidade de começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. O detalhe é esse propósito que Sansão carrega, porque a Bíblia diz que ele começaria a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Deus não está mostrando para Sansão e para o povo que a guerra terminaria ali. Deus está começando somente um momento de livramento. Aquilo que está acontecendo seria o início de um livramento que Deus já está programando para o seu povo Israel. A guerra não se acaba ali, a guerra não se encerra ali. E é bem verdade que a guerra não se encerra, que depois os filisteus vai se levantar mais uma vez contra Israel. Em 1 Samuel capítulo de número 4, vai continuar essa peleja. E o detalhe é a gente analisar as características desse inimigo, porque os filisteus não eram um inimigo comum. Os filisteus eram um inimigo de fato com dificuldade para pelejar, até porque os filisteus fabricavam as suas próprias armas, os filisteus fabricavam as suas próprias ferramentas, os filisteus fabricavam as suas próprias espadas, suas lanças, seus escudos. Eles eram um povo que tinha suas armas próprias. Ele era um povo que tinha uma arma preparada e forjada para lutar contra o povo de Deus. Segunda coisa, eles não só preparavam armas, como também eles eram um povo estrategista. Eles tinham estratégia de guerra. Detalhe, eles tinham a maior arma da época, que era conhecido como gigante. Golias, o gigante Golias, era da Filisteia, era do povo filisteu. E os filisteus eram tão estratégicos que na hora da peleja eles não colocavam simplesmente o seu povo para lutar. Ele colocava a sua arma secreta, ele colocava o gigante para chamar e convidar o povo para a guerra. Porque quando o povo olhasse para esse gigante e percebesse o teu tamanho, da estatura, da sua espada, do seu escudo, eles ficariam temerosos e não iam para a peleja, não teriam coragem de pelejar, não teriam coragem de ir para a guerra, não teriam coragem de ir para cima. Os filisteus não eram um inimigo qualquer, eles eram inimigos que forjavam as suas próprias armas e também tinham as suas próprias estratégias. O detalhe é que se a gente olhar para esse inimigo chamado de filisteu e trazer para a nossa vivência, trazer para os nossos dias, os filisteus representam o diabo, nosso adversário, Satanás, que em todo momento eles forjam a sua própria ferramenta para pelejar contra a gente. Às vezes a ferramenta de Satanás contra nós é a fraqueza, às vezes a ferramenta de Satanás contra nós é o cansaço, às vezes a ferramenta de Satanás contra nós é o desânimo, às vezes a ferramenta de Satanás contra nós é aquilo que não se importa ou não tem nada a ver. Às vezes a ferramenta de Satanás contra a nossa vida é simplesmente, é só um culto que eu vou faltar, é só um culto que eu vou ficar em casa. Às vezes a ferramenta de Satanás contra a nossa vida é quando a gente olha e diz: depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu busco. Porque Satanás, ele forja as suas próprias ferramentas. E detalhe, ele também é estrategista, ele sabe como nos atacar, ele sabe como nos atingir, ele sabe como nos tocar, ele sabe como nos atingir, nos ferir. E é bem verdade, gente, que nós estamos
não se cansa de pelejar contra a gente, que todo momento, todo instante, ele se levanta contra nós, ele se coloca de pé contra nós, ele tenta a todo momento lutar contra a gente, a fim de nos derrubar. Olha para mim, esse adversário, ele está lutando contra a gente. O detalhe é que alguém olhou para o diabo e disse assim: o diabo, nosso adversário, ele está lutando uma batalha perdida, ele luta, ele é insistente, ele vai para a peleja, ele vai para a guerra, mas o diabo sabe que no final ele perde, o diabo sabe que no final não é de vitória, é de derrota, o diabo sabe que no final ele não sai vitorioso, ele sai derrotado. E aqui, gente, é que a gente percebe que nessa peleja, que o nosso adversário a todo momento vem lutando contra nós, com a finalidade de nos parar, de nos matar, de nos fazer desviar. É que nós precisamos nos erguer com coragem, nos erguer com ousadia e não virar as costas para ele, mas ir para a guerra como soldado corajoso, ir para a guerra como soldado valente. É por isso que os filisteus, eles não puderam contra Davi, porque enquanto eles estavam usando as suas armas e a sua estratégia contra o povo de Israel estava amedrontado, escondido, acovardado. Mas enquanto Davi, ele se levantou na guerra e não temeu o tamanho do adversário, mas foi para pelejar. O adversário percebeu que a derrota dele já estava decretada. Eu vou liberar uma palavra para ele. O ano de 2023 foi de batalha, foi de peleja, foi de luta, mas assim diz o Senhor: você não pode parar de pelejar. O diabo sabe que ele é derrotado, e lá vai para a igreja que trouxe glória a Deus. A igreja do Senhor, ela é mais que vitoriosa. Percebeu? Porque o diabo te odeia. Que todo momento ele vem pelejando contra você. Cansaço, você vem pro culto. Fraqueza, você vai orar. Na luta, você está indo para a batalha. Percebeu por que ele te odeia? Porque você tinha todo motivo para dizer: desistir, parei. O ano de 2023 foi muito difícil para mim, Alexandre. Eu não sei como eu aguentei chegar até aqui. É porque o Deus que te chamou, ele mostrou que essa peleja quem vai sair derrotado não é você. Nessa peleja quem vai sair derrotado não é tua casa. Dessa peleja quem vai sair derrotado não é tua família. Dessa peleja quem vai sair derrotado é o diabo. E o Senemara o adversário está sendo derrotado pela glória da igreja. O diabo, ele luta todo instante contra nós. E eu não vim dizer que 2024 vai acabar peleja. Não tem como eu dizer isso. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém, que Deus está te fortalecendo para essa peleja. Se porventura você foi covarde em alguma peleja, assim diz o Senhor, eu estou te dando força para ser corajoso. Se porventura você pensou e até mesmo decidiu em abandonar teu ministério, o Senhor
Senhor está te dizendo: eu estou te dando força. Pastor Gabriel, Deus não vai mudar a peleja, mas Ele vai mudar os soldados. Eu não sei quem vai pegar, mas é uma mensagem